Vamos lá, galera, questão do Enem PPL 2016, dessa vez questão número 48. Vamos lá. Um navio petroleiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Neste caso, uma grande quantidade de massa consegue flutuar. Nessa situação, o empuxo é... Bom, pessoal, para resolver essa questão, vamos primeiro, com calma, relembrar o que é empuxo. Você já reparou que quando você entra numa piscina, quando você entra numa banheira, quando você vai na praia, você se sente mais leve? Você sente como se quando você está dentro da água, o seu corpo fosse mais leve? Bom, isso se deve ao fato de que qualquer objeto dentro de um fluido, ele vai estar sob a ação de uma força. Em decorrência desse fluido, a gente chama essa força de empuxo. Imagina que eu tenho uma bolinha dentro de um fluido. Bom, sobre essa bolinha, que está flutuando totalmente imersa aqui, naturalmente atua a força-peso dela, né? Para que ela fique em repouso ali no meio, é necessário que tenha alguma outra força para equilibrar. Essa outra força é exatamente o empuxo, ok? Então, empuxo é exatamente isso, uma força vertical para cima que surge sempre que sempre que um objeto está dentro de um fluido. Agora, quanto vale esse empuxo? Bom, vamos lá. Esse empuxo é proporcional ao quê? Já reparou? Outra coisa, isso você vai notar numa banheira, que tem uma quantidade de água menor, ou em piscinas pequenas, que quando você entra dentro da água, o nível da água sobe um pouquinho. Por que o nível da água sobe um pouquinho? O nível da água tem a ver com o volume dela. O volume é o espaço que aquele fluido ocupa. E bom, se agora o seu corpo está ali dentro, dividindo espaço com ele, significa que parte do espaço que ele estava ocupando, seu corpo expulsou aquele fluido dali. Então você fez com que uma parte do fluido fosse deslocado, tá bom? Agora, qual parte do fluido que foi deslocado? Que volume de fluido que foi deslocado? Exatamente o volume do objeto que foi submerso. Por exemplo, se aqui eu tenho uma esfera totalmente imersa, eu teria o volume dessa esfera. Ela fez a água subir, deslocando-se um volume exatamente igual ao volume da esfera. Se eu tivesse metade, se a esfera estivesse boiando, metade para fora, metade para dentro, o volume de água deslocado seria metade do volume dessa esfera. Por que saber relacionar esse volume é importante? Porque o empuxo tem a ver com ele, tá bom? E aí, cuidado com uma coisa que pode levar a uma certa confusão, inclusive essa confusão é a resposta certa do nosso problema, né? Mas tem que tomar cuidado com isso. Qual é a jogada? O empuxo, ele é numericamente igual ao peso. Mas não é esse peso aqui não, tá bom? Por definição, o empuxo não é igual a esse peso, necessariamente. É claro que se esse objeto está em equilíbrio, ele vai, por consequência, ser igual também. Mas quando a gente fala que o empuxo é igual ao peso, por natureza, de que peso que a gente está falando? Do peso deslocado. Esse peso não é o peso do objeto, é o peso do fluido deslocado. Tá bom? Então, por exemplo, se você souber o volume do objeto, você sabe o volume que foi deslocado. Se você souber o volume que foi deslocado e souber também a massa específica ou a densidade do fluido, você consegue descobrir qual é a massa de fluido que foi deslocado. E sabendo a massa de fluido deslocado, consequentemente você sabe o peso, consequentemente você sabe o empuxo, tá bom? Então, se você tem uma situação onde o sistema está em equilíbrio, onde o sistema está em equilíbrio dinâmico, naturalmente ele está sob a ação do empuxo e da força-peso no objeto. Se ele está em equilíbrio dinâmico, o empuxo é igual à força-peso do objeto. Isso é uma consequência do fato dele estar em equilíbrio. Agora, a definição de empuxo vai dizer para a gente que empuxo é igual ao peso mais o peso do fluido deslocado, tá bom? Vamos voltar para o caso do nosso navio aqui. Nesse caso ele está em equilíbrio, não está? Ele tem uma força-peso vertical para baixo e se ele está em equilíbrio, então automaticamente esse empuxo aqui vai ser igual ao peso do navio. Mas não é que ele vai ser igual ao peso do navio por definição.
Repara que o navio nem está todo imerso, né? Que bom, né? Senão ia ter dado merda, né? Então, ele é igual a força-peso pela situação de equilíbrio, tá bom? Então, a resposta certa é a letra B, dizer que o empuxo é igual a força-peso, mas não por causa da definição, e sim por causa do equilíbrio dinâmico.